2025, um ano que entrará para a história. Pela primeira vez em mais de 100 anos, arqueólogos descobriram a tumba de um faraó. Códigos secretos de 2000 anos foram decifrados. Locais onde Paulo pregou foram escavados pela primeira vez. E evidências físicas confirmaram eventos que céticos diziam ser mitos. 10 descobertas. Um único resultado: a Bíblia estava certa. Você está prestes a testemunhar as 10 descobertas arqueológicas bíblicas mais impressionantes de 2025. E no final, você nunca mais duvidará da veracidade das Escrituras. Bem-vindos ao canal. 2025 foi um ano extraordinário para a arqueologia bíblica, do Egito até a Turquia, de Jerusalém até Pompeia. Arqueólogos desenterraram evidências que confirmam, palavra por palavra, lugar por lugar, pessoa por pessoa, as sagradas Escrituras. Descoberta número 10. A tumba de Tutmés II. Número 10. A tumba que o mundo esperou por um século. No Vale dos Reis, no Egito, uma equipe de arqueólogos trabalhava em uma área considerada totalmente explorada, até que encontraram algo extraordinário. Fragmentos de jarros de alabastro, um mastro de madeira e inscrições em hieróglifos. Quando o texto foi decifrado, ficou claro. Era a tumba de Tutmés II, faraó que reinou entre 1513 e 1500 a.C. Desde a descoberta de Tutancâmon, em 1922, nenhuma outra tumba de faraó havia sido encontrada. Mas a conexão bíblica torna essa descoberta ainda mais fascinante. Tutmés II foi casado com Hatshepsut, que muitos estudiosos identificam como a filha do faraó, que resgatou Moisés do rio Nilo. A Bíblia diz que ela viu a cesta entre os juncos e tomou a criança. Essa descoberta nos coloca exatamente no período do Êxodo, no tempo de Moisés, no momento que mudou a história de Israel. Cada artefato egípcio encontrado nos aproxima de confirmar os eventos narrados no livro de Êxodo. Descoberta número 9. Colossos, revelada a cidade que Paulo conheceu. Em 2025, arqueólogos realizaram a primeira escavação sistemática em Colossos, na Turquia, uma cidade citada diretamente no Novo Testamento. Paulo escreveu aos cristãos que viviam ali uma de suas cartas mais profundas. Mas até então, Colossos nunca havia sido escavada. Agora, os arqueólogos descobriram uma necrópole com cerca de 60 tumbas intactas, datadas de aproximadamente 2.200 anos atrás, do mesmo período cultural em que Paulo visitou a região. Paulo andou por aquelas ruas, conheceu pessoas reais, escreveu para cristãos que viviam exatamente ali, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos. Essas pessoas não eram imaginárias, eram reais. Viviam em uma cidade real, que agora está sendo desenterrada. Cada artefato confirma. A carta de Paulo não era ficção, era correspondência real para uma comunidade real. Descoberta número 8. O código secreto Cryptic B. Número 8. O alfabeto que ninguém conseguia ler. Durante décadas, estudiosos observaram símbolos misteriosos nos manuscritos do Mar Morto. Não eram hebraico, aramaico nem grego, era um código. Esse sistema ficou conhecido como Cryptic B, um alfabeto secreto usado pela comunidade de Qumran há mais de 2000 anos. Em 2025, um pesquisador identificou uma sequência repetida de 5 símbolos. Ela representava a palavra Israel. A partir dessa chave, o código inteiro começou a ser decifrado, texto por texto, palavra por palavra.
O conteúdo revelado incluía textos litúrgicos, calendários sagrados e instruções rituais. Informações tão sagradas que precisavam ser protegidas por código. Descoberta número 7. A morte do rei Josias em Megido, a evidência de uma batalha fatal. Megido foi palco de batalhas decisivas ao longo da história bíblica, e em 609 a.C. foi ali que morreu o rei Josias. Josias foi um dos reis mais piedosos de Judá, mas tentou impedir o avanço do exército do faraó Neco II e acabou morto. Durante séculos, céticos questionaram essa narrativa. Até 2025, escavações em Megido revelaram cerâmica egípcia e grega do final do século VII a.C., exatamente do período descrito na Bíblia. Isso confirma a presença do exército egípcio, acompanhado de mercenários gregos, no local e no momento exato da morte de Josias. Descoberta número 6. O centro cultual em Jerusalém. Uma descoberta controversa em Jerusalém. Arqueólogos identificaram evidências de um centro cultual na cidade de Davi, próximo à fonte de Gion. Algo nunca antes encontrado dentro dos limites de Jerusalém. Foi descoberta uma maceba, uma pedra sagrada usada em cultos antigos, a única já encontrada na cidade. Isso levanta uma hipótese fascinante. Esse pode ter sido o local do tabernáculo de Davi, o lugar onde a Arca da Aliança foi guardada antes da construção do Templo de Salomão. A Bíblia afirma que Davi armou uma tenda para a Arca e que os reis eram ungidos junto à fonte de Gion. Essa descoberta não contradiz as Escrituras, ela aprofunda nossa compreensão da história bíblica. Descoberta número 5. A piscina de Siloé. O local de um milagre ganha nova dimensão. A piscina de Siloé é conhecida como o lugar onde Jesus curou um homem cego de nascença. Durante anos, acreditou-se que ela fosse apenas um banho ritual. Mas em 2025, medições revelaram que a piscina era profunda demais para esse uso, profunda o suficiente para espetáculos aquáticos. Agora, acredita-se que Herodes usava o local para entretenimento romano, batalhas navais simuladas. Herodes buscou glória temporária naquele lugar. Jesus, anos depois, trouxe transformação eterna. Onde houve espetáculo vazio, houve milagre. Onde havia cegueira, houve visão. Descoberta número 4. As Estradas de Paulo número 4, o mapa que mudou o mundo. Em 2025, pesquisadores reuniram o banco de dados mais completo das estradas romanas. Quase 186 mil milhas de caminhos conectando o mundo antigo. Essas estradas foram o meio usado por Deus para espalhar o Evangelho. Paulo percorreu essas rotas em suas viagens missionárias. Agora sabemos exatamente quais caminhos ele utilizou. Via Egnátia, via Sebaste, via Ápia. Cada carta escrita por Paulo seguiu essas estradas. Cada igreja nasceu conectada por elas. O Império Romano preparou o caminho. Deus escreveu a história. Descoberta número 3. O culto de Baco em Pompeia. Uma janela para o mundo pagão. Em Pompeia, arqueólogos descobriram uma sala decorada com um friso monumental retratando o culto a Baco, um deus associado à embriaguez, excessos e libertinagem. Esse era o mundo do primeiro século, um mundo saturado de idolatria e imoralidade celebrada. Foi nesse ambiente que o Evangelho avançou, que Paulo pregou, que igrejas nasceram, onde deuses pagãos prometiam um prazer vazio, Cristo ofereceu vida abundante. E hoje, as ruínas testemunham quem realmente permaneceu. Descoberta número 2. O sarcófago de Ramsés II. Um fragmento de um rei poderoso.
Em 2025, arqueólogos encontraram um fragmento do sarcófago de Ramsés II, um dos faraós mais poderosos do Egito. Durante séculos, estudiosos discutem se Ramsés II foi o faraó do Êxodo. Não há consenso. Mas sabemos que ele governou no período aproximado, construiu cidades de armazenamento, utilizou trabalho forçado em larga escala, exatamente como o livro de Êxodo descreve. Independentemente de qual faraó foi, o resultado é o mesmo. O poder de Deus superou o maior império da Terra. Descoberta número 1, mais antigos do que pensávamos. E finalmente a descoberta número 1, os manuscritos do Mar Morto. Os textos bíblicos mais antigos já descobertos, encontrados em 1947, estudados por quase 80 anos. E em 2025, descobrimos que estávamos errados sobre algo fundamental. Usando datação por radiocarbono de última geração, combinada com análise de inteligência artificial que examina estilos de escrita com precisão microscópica, pesquisadores fizeram uma descoberta surpreendente. 1/3 dos manuscritos é mais antigo do que pensávamos. 1/3 dos manuscritos testados foi composto mais cedo do que inicialmente acreditávamos. Alguns séculos mais cedo. Isso significa que as cópias da Bíblia que temos hoje são ainda mais antigas e ainda mais próximas dos originais do que imaginávamos. Pense no que isso significa. Já sabíamos que os manuscritos do Mar Morto eram 95% idênticos às Bíblias que temos hoje. Mesmo com 1000 anos de diferença, mesmo com centenas de cópias manuais. Mas agora descobrimos que esses manuscritos são ainda mais antigos, mais próximos dos originais escritos por Isaías, Jeremias e Davi. E a mensagem continua exatamente a mesma. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Essas palavras foram escritas há cerca de 2700 anos, preservadas em jarros de barro, analisadas com a tecnologia mais avançada de 2025. E quando você abre sua Bíblia hoje, está lendo as mesmas palavras, inalteradas, preservadas, eternas. Deus manteve sua promessa. A palavra dele permanece para sempre. O que tudo isso significa? 10 descobertas. Em 2025, um faraó que governou na época de Moisés. A primeira escavação na cidade onde Paulo pregou. Um código secreto decifrado após 2000 anos. Evidências de uma batalha registrada nas Escrituras. Um centro cultual em Jerusalém que ninguém esperava. O local onde Jesus curou, revelando uma nova dimensão. As estradas que espalharam o Evangelho, agora mapeadas. O mundo pagão que o cristianismo transformou. Um sarcófago de Faraó do período do Êxodo. E manuscritos bíblicos ainda mais antigos do que imaginávamos. E sabe o que todas essas descobertas têm em comum? Nenhuma contradiz a Bíblia. Nenhuma. Zero. Cada pá que toca o solo, cada fragmento descoberto, cada tumba aberta, cada código decifrado confirma as Escrituras. Pessoas, lugares e eventos, reis, faraós e cidades, batalhas, milagres e jornadas. Tudo real, tudo verdadeiro, tudo confirmado. Então, quando você abrir sua Bíblia amanhã, lembre-se, você não está lendo mitos, não está lendo lendas, não está lendo ficção, você está lendo história. História confirmada, história preservada, história que mudou o mundo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Inspirada por Deus. Confirmada pela arqueologia, vivida por milhões e centralizada em uma pessoa, Jesus Cristo. 2025 foi um ano extraordinário para a arqueologia bíblica. Mas ainda há muito mais enterrado, esperando ser descoberto.
novas escavações virão, novas descobertas, novas confirmações. Porque a verdade não teme investigação. A palavra de Deus não teme a luz, e você pode confiar nela, com sua mente, com seu coração, com sua vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Viva, eficaz, para sempre. Muito obrigado por ficar até aqui. Se este vídeo fortaleceu sua fé, não guarde isso só para você. Deixe seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Comente abaixo. Qual das 10 descobertas mais te impressionou? Antes de você ir, quero deixar você com uma última reflexão. Em 2025, o mundo descobriu mais evidências que confirmam a palavra de Deus. Mas a maior evidência está na vida transformada, na esperança que não morre, na paz que excede o entendimento, na vida que encontra propósito, no amor que reflete o Criador. A arqueologia confirma a história, mas é Jesus quem transforma o coração. Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que as descobertas de 2025 fortaleçam sua fé. Que a palavra de Deus ilumine seu caminho. E que você viva na certeza inabalável de que Deus é fiel. Sua palavra é verdadeira e suas promessas permanecem para sempre. A essência da tua palavra é a verdade. Que Deus abençoe você ricamente. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue confiando na palavra.